Não é férias, tá? Eu já chego trabalhando, nós vamos estar em 3 igrejas lá, participar. E depois disso, vou estar na internet ali por e-mail e tudo mais, sempre atento àquilo que precisar. Então, conto com a oração de cada um de vocês. Meus irmãos, nós estamos caminhando na palavra de Deus, na vida de Cristo. Ah, que delícia! Nós fizemos uma introdução de 1 ano e meio, mais ou menos. Vimos do Velho ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, numa jornada panorâmica da Bíblia. E agora nós estamos olhando a vida de Cristo e vamos analisar a vida de Cristo de forma cronológica. São pouco mais de 1 ano nós vamos passar analisando a vida de Cristo e vai ser também um momento, se Deus quiser, e eu tenho certeza que se você deixar e abrir o seu coração, Deus vai fazer você mais parecido com Ele no final dessa jornada. Muitas pessoas se dizem ou se manifestam e falam, eu sou um cristão, que ótimo. Então me conte algumas coisas a respeito de Jesus. Bom, ele nasceu, como é que foi? Nazaré? Não sei, Jerusalém. Nasceu lá naquele parte de Israel, morreu na cruz e ressuscitou. É isso que eu preciso saber, não preciso saber de mais nada. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos andar assim como ele andou. Aquele que diz que segue, aquele que diz que é um cristão, aquele que diz que serve a Deus, serve a Cristo, deve andar como ele andou. E a única forma de nós andarmos como Jesus andou é sabermos os passos de Jesus. Queridos, não existe outra forma. Nós precisamos saber os passos de Cristo. Como ele andou, como ele fez, como ele falou, quais as atitudes que ele teve, como ele escolheu, como ele não escolheu, o tempo que ele gastava orando. Nós sabemos, por exemplo, que Jesus sempre orava, a maioria das vezes ele estava orando de madrugada. Aí as pessoas costumam dizer, é verdade, porque de madrugada está todo mundo dormindo e Deus pode ouvir a gente de uma forma melhor. E é por isso que a gente ora de madrugada, para Deus ouvir a gente, porque está todo mundo dormindo. Sim, está todo mundo dormindo aqui, mas no Japão está todo mundo acordado. Mas o Japão tem menos convertido. Não, querido, não é por isso. Ele orava de madrugada porque nos outros períodos a população toda de enfermos e aqueles que queriam algo de Jesus estavam atrás dele. Desde a madrugada já estavam lá querendo tocar e querendo um milagre, isso e aquilo. E Jesus, então, ele tinha esses momentos, ele saía, ele ia no barco, ele ia orar na madrugada, ele ia orar no monte por causa disso. E quando você começa a ver a vida de Cristo, quando você começa a estudar por quê, o que, como, quando, você começa a entender algumas coisas mais profundamente. Como, por exemplo, por que Jesus fazia isso ou aquilo. Quando o pastor Leandro pregou aqui a semana passada, ele falou a respeito da anunciação. Ele anunciou a vinda do Messias. E o tema dele foi, a parte central dele é não temas. Existe algo que nós precisamos saber sobre a vinda de Cristo. Existe algo que nós precisamos saber sobre o nascimento de Jesus. E nós vamos traçar alguns checklists aqui a respeito da vinda dele. A minha esposa está ali, ela adora um checklist. Hoje mesmo, ela passou a tarde falando, querido, nós vamos fazer o checklist da viagem? Eu não, vamos já. Não, mas precisa de checklist, a sua roupa e tal. Eu me lembro, por exemplo, em nascimento, que mais ou menos uns 4 meses antes daquele garoto nascer, do Tomás nascer, a minha esposa um dia me chamou, já com a barriga e tal, eu jamais imaginava o que ela ia fazer. E ela disse, você está com tempo? Não, agora eu estou. Então assim, nós vamos fazer hoje o checklist do nascimento do Tomás. O checklist do nascimento do Tomás? Como assim? Então olha, quais são as roupas que você vai levar para o hospital? Vamos marcar no papel. Que eu vou levar isso, e os documentos que nós precisamos levar, as lembranças. Fez um belo de um checklist, queridos. Francamente, eu tinha uma ideia diferente do nascimento do Tomás. A minha ideia era a seguinte, ela ia engordando e engordando a barriga, né, claro, e tal, e aquele negócio todo, e um dia, no meio da noite, ela falava, amor, estourou, amor, vai nascer. E eu ia sair correndo, bem, né,
ia sair correndo, colocar no carro, tentar chegar no hospital, mas nada disso aconteceu, porque a gente tinha hora marcada no hospital, a gente tinha tudo no checklist. Então minha esposa é boa nisso. E nós vamos fazer um pequeno checklist hoje a respeito da vinda do nascimento de Jesus, para entendermos algumas coisas a respeito do nascimento de Jesus que são importantes para as nossas vidas e para a nossa vida cristã. E a primeira parte que eu quero hoje chamar vocês para vermos aqui juntos está lá em Filipenses. Eu acho que para mim, queridos, nós poderíamos falar de várias coisas, nós poderíamos aqui falar só sobre a manjedoura e o significado, e tem um significado maravilhoso. Nós poderíamos falar sobre a estrela, e essa estrela tem histórias lindas a respeito dela. Mas nós não podemos passar, quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós não podemos passar em branco ou batido nesse ponto, que é um ponto muito importante, preste atenção. Muitos e muitos cristãos não sabem, não compreendem a questão de Jesus ser homem, 100%, ou melhor, perfeitamente homem, perfeitamente porque ele não tem pecado, e 100% Deus. Jesus é 100% Deus, Jesus é perfeitamente homem, e você precisa entender essa fusão, enfim, isso, mesmo que seja uma questão difícil de ser entendida. Então, preste atenção e seja aí com o seu coração aberto para aquilo que Deus tem a falar com você nessa noite. Então, o nosso primeiro ponto é que Jesus, ele tinha conhecimento e ele também decidiu não ter conhecimento. E você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Vamos ler mais o 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, aqui nós temos um ponto que é extremamente importante. O primeiro ponto que nós temos, o primeiro ponto do nosso checklist é forma de Deus, subsistindo em forma de Deus. Isso nos traz uma informação que você deve ter gravada e guardada dentro do seu coração, pronto para responder a quem te pedir qualquer resposta a respeito de Jesus. Muitas e muitas pessoas se perdem nesse ponto, porque elas acreditam que Jesus é apenas um profeta. Elas acreditam que Jesus é apenas um homem sábio. Elas acreditam que Jesus é apenas uma figura no calendário, uma figura importante a ponto de marcar o calendário. Elas acreditam que Jesus é alguém que teve poderes fora do normal, fora do natural, mas elas não entendem que Jesus é Deus. E esse é um ponto importante. Nós precisamos entender e nós precisamos defender o fato de que Jesus é Deus. A divindade de Jesus é algo importante. É extremamente importante a divindade de Jesus. Um dos pontos importantes a respeito da divindade de Jesus é que a nossa ofensa para com Deus foi uma ofensa com proporções eternas. Detalhe, só Deus é eterno. A eternidade só existe em Deus. Então, olha só. Se eu, por exemplo, a Leila trabalha lá com a gente. E a Leila, algumas vezes, pede algumas coisas que tanto eu quanto o Leandro, algumas vezes a gente demora. O Júnior, né, Leila? Demora para entregar. Então, vamos supor que que eu faça algo que ofenda a Leila. Porque a Leila pediu e eu falei, Leila, não posso. Agora não dá. E a Leila ficou ofendida. A minha ofensa para minha colega de trabalho vai ser uma ofensa humana. Então eu chego para a Leila e falo, Leila, você me perdoa? E a Leila vai dizer, claro. Porque é tete a tete. É de ser humano para ser humano. Mas quando o homem pecou lá no Éden, o homem não pecou contra o homem. O homem pecou contra quem? Contra Deus. Nós somos humanos. Deus é divino.
Nós somos, dentro da nossa limitação, porque Deus nos fez infinitos, né? Ou eternos no sentido de nós temos um ponto de começo aqui, mas nós não temos um final. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, mas enfim, Deus é eterno, Ele não tem começo e não tem fim. Então, quando eu peco contra Deus, a minha dívida, se eu peco contra um ser humano, a minha dívida é humana, eu consigo pagar. Agora, quando eu peco contra Deus, a minha dívida é do tamanho da conta de Deus. Bom, quem tem uma dívida do tamanho da conta de Deus, precisa do que para pagar? Precisa de alguém que tenha a divindade para pagar isso. Se eu olho e digo que Jesus não é Deus, o sacrifício de Jesus não muda absolutamente nada a minha vida. Porque Jesus é mais um homem morrendo. Outros homens já morreram. Mas nós não estamos falando de um homem que morre por outro homem. Nós estamos falando de um Deus que morre pelo homem. E agora eu extrapolei todos os limites aqui da compreensão humana. Jesus é Deus. Ele tem na sua conta divina o suficiente para pagar a minha dívida divina com Deus. O suficiente para pagar a sua dívida divina. Aliás, Ele tem na sua conta, para ficar bem fácil de você entender, o suficiente para pagar a conta da humanidade inteira, de todo mundo, de todas as pessoas que existiram, porque Ele é Deus. E agora faz sentido. Agora faz sentido. Então Ele é Deus. Mas o texto continua. Então, primeiro ponto, ticou aí o seu checklist? Colocou? Ele é Deus? Esposa, não estão cumprindo o checklist, eles não estão fazendo direito. Tá vendo? Não estão igual eu, né? Eu estou aprendendo, irmãos. Eu já tenho um checklist no meu celular. Eu já vou ticando lá as coisas. Estou aprendendo. Segundo ponto. Ele é Deus. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Então, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não usou o ser igual a Deus. Ele é Deus, mas ele não usou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança do quê? Do quê? Vocês estão comigo? De homens. E aqui entra algo que confunde algumas pessoas. Eu sei que vocês da Igreja Bíblica não estão confundidos, eu só estou reforçando algo que vocês sabem fácil. Porque Ele é Deus, mas ao mesmo tempo que Ele é Deus, Ele decide vir ao mundo para cumprir aquilo que Ele vai fazer, que só Deus pode fazer, que é pagar o nosso pecado. Mas Ele decide vir em forma de homem. Deixa eu te dar uma ideia do que acontece. Jesus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Pela sua palavra, o que foi feito se fez. Ele sustenta o universo nas suas mãos. A criação tem a palavra de Jesus, Ele é o verbo. Nós temos Jesus simplesmente como todo-poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você sequer imagina. Só que Ele decide nascer em forma humana. Ele decide nascer como eu e você. Isso quer dizer que quando Jesus nasceu, Jesus, ele decidiu nascer com as mesmas limitações que eu e você nascemos. Jesus nasceu decidindo sentir fome, sentir sede, sentir frio, calor, sentir, enfim, cada uma das situações que nós sentimos. Jesus nasceu dependente de uma pessoa, dependente de uma mulher. O Todo-Poderoso, onipotente, Ele tem todas as coisas. E agora Ele decide nascer como eu e você. E quando Ele nasce, Ele não deixou de ser Deus, mas Ele não está usando. Ele decidiu não usar antes de nascer. Eu sei, isso é meio confuso. Mas deixa eu tentar explicar para você.
Nós precisamos nos lembrar, queridos, que nós temos um ponto de partida. E quando nós pensamos nisso, é muito simples para nós. Nascer assim, do nada, todo mundo nasce. Porque nós temos um ponto de partida. O momento de ser gerado é um ponto de partida. Começou ali. Natural, normal, ninguém sofre com isso, está tudo numa boa. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós temos que lembrar que Ele é Deus. E Ele já existia desde a fundação do mundo. Toda a eternidade Jesus existia. E de repente, num determinado momento, para sanar uma falha nossa, para pagar o pecado nosso, Ele decide vir ao ventre de uma mulher. Olha só que loucura, gente. Não é alguém que tem um start, que começa ali no ventre. É alguém que sabe de todas as coisas e agora decide vir ao ventre. É como se eu chegasse para você e falasse assim: tudo bem, você já viveu bastante na sua vida? Você quer voltar no ventre da sua mãe? Você pode voltar no ventre da sua mãe agora? Ah, claro, porque quando eu nascer, eu vou nascer, imagina, eu já, com toda a sabedoria que eu tenho, com toda a experiência que eu tenho de vida, se eu nascer de novo, olha, eu vou usar aquilo. Não, você não vai usar nada. Você vai nascer como um bebê de novo. Não, peraí. Já passei por isso. Já passei por a parte que eu não sabia falar, a parte que eu era só ali um bebê rodando na barriga, 9 meses rodando, sem saber que eu estou sabendo tanto quanto um bebê. É isso que você quer? Está me dizendo? É isso aí que eu estou te dizendo. É você voltar. Gente, é uma coisa que não dá para compreender direito. Onisciente. Jesus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Não existe mistério no universo que Jesus não saiba. Ele sabe todos os mistérios eternos que existem. Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é onisciente. Eu fico imaginando como deve ser a conversa entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são todos oniscientes. Eles sabem de tudo. Então é mais ou menos assim. Já sei. Porque antes de falar, Jesus já sabe qual é a resposta. E não dá. Isso mostra como nós somos pequenos e a nossa humanidade é tão limitada. Porque nem saber como eles conversam dá para a gente chegar lá. Né? Não dá. Não tem como. Mas Ele é onisciente, gente. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele decide, enquanto homem, assumir forma de servo e nascer sem nem sequer saber quem Ele é. Ele não sabe nem o nome. Um bebê não sabe o seu nome quando acaba de nascer. Ele decide nascer sabendo tanto quanto qualquer bebê. Mas Ele também é onipresente. Jesus não está preso dentro do nosso espaço-tempo. Para eu poder chegar ali na rua, eu preciso sair daqui, caminhar até lá, passar aquela porta, espero que esteja aberta. Se não estiver aberta, tem que abrir para eu chegar até lá. E isso vai me levar mais ou menos uns 30 segundos da minha vida. Jesus não está preso ao tempo e espaço, porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas Ele decide assumir a forma de Deus e vir em forma humana. E Ele decide, gente, que loucura. Ele decide estar dentro do nosso espaço-tempo. Não é loucura? Agora, aquele que as galáxias eram poeira dos seus pés, nasce. Ele tem que ser carregado por uma mulher, porque ele não consegue nem sequer se locomover como qualquer bebê. E ele vai aprender a engatinhar. E ele já sabia de tudo isso antes de vir ao ventre de Maria. E aí você me fala, que loucura! Que loucura! Não dá para entender, não dá para conceber. Como Deus pode fazer isso? E aí Deus olha bondosamente para nós. E num texto muito conhecido por todos os cristãos, Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Normalmente quando você ouve esse tal maneira, a sua mente, ela se foca na cruz. Automaticamente você olha para a cruz e fala, tal maneira a ponto de morrer por mim na cruz. Eu quero dizer para você, o sacrifício de Jesus não se limita à cruz. O sacrifício de Jesus é um conjunto, é o processo de Ele vir, nascer, andar, crescer, aprender, trabalhar,
começar o seu ministério, desenvolver o ministério, ser crucificado, ressuscitar. O sacrifício de Jesus, ele vai até a cruz do Calvário, mas ele começa no ventre de Maria. E isso por quê? Por amor. Gente, vocês não ficam constrangidos com tanto amor? Que amor é esse? Que faz com que alguém eterno se torne em forma humana? Que faz com que alguém onipotente, onipresente, onisciente, simplesmente deixe de usar toda essa divindade, simplesmente para nos amar. E a pergunta aqui, então, que nos cai é, por quê? Para quê? E Hebreus nos ajuda a entender. Vai ticando aí esse checklist. Olha o que diz lá em Hebreus. Abra comigo em Hebreus capítulo 5. Porque um dos pontos do porquê tudo isso é o exemplo. Jesus queria te dar um exemplo. Se nós vamos andar como ele andou, nós precisamos ter ele como exemplo. Algumas pessoas dizem, como saber a vontade de Deus? Como é que saber o que Deus faria? Olhe para Jesus. Olha o que Jesus fez. Ele te mostra o que você deve fazer. Aqui nesse capítulo 5 de Hebreus, diz assim, do versículo 7 ao versículo 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, ou embora sendo Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Primeiro ponto do exemplo aqui, queridos, que nós temos, é que Jesus está nos mostrando algo muito importante. O que Jesus está nos mostrando é que uma vez que ele assumiu a forma de homem, uma vez que ele assumiu a forma humana, uma vez que ele decidiu não usar a sua divindade, e entenda, e você vai caminhar na vida de Cristo e você vai ver várias situações onde ele não está assumindo a forma de Deus, mas ele está, por exemplo, sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus, Deus está falando com ele, Deus está guiando, e ele olha para você e diz, vocês farão coisas assim como eu. E aí você diz, não, mas como? Eu não posso andar sobre as águas. Pedro chegou a dar alguns passos sobre as águas. Não vai tentar. Esses dias eu estava, uma jovem falou, esses dias eu fui tentar andar em cima das águas, porque eu estava olhando, falei, eu tenho que ter fé, né? Eu tenho que ter fé. Eu vou andar em cima das águas, e ela tem uma piscina na casa dela. E ela falou, vou andar em cima das águas para provar que tem que ter fé. Ela falou, mas pastor, acho que eu errei. Falei, por quê? Você afundou? Ela falou, afundei. Falei, o que aconteceu? Ela falou, eu coloquei biquíni. Falei, entendi. Eu falei, acho que você não teve fé. Mas enfim, o que Deus está querendo nos mostrar com isso é que todos os presentes que Deus deu, o Pai deu ao Filho no nascimento, como por exemplo, ser em forma humana. Não apenas isso, ele poderia ter nascido num palácio, afinal de contas nós estamos falando de alguém que é descendente do rei Davi, nós estamos falando de alguém que veio assumir o trono de Davi, um dia assumirá o trono de Davi, nós estamos falando de alguém que, enfim, poderia ter todas as coisas, mas ele nasceu numa manjedoura, um presente de Deus para ele. Por exemplo, Deus poderia ter dado para ele um contexto familiar mais tranquilo, mas Deus deu como presente a Jesus, o Pai deu como presente a seu Filho, um contexto difícil familiar. Por quê? Porque Maria, de repente, aparece grávida. Ela não estava casada, ela vai para a casa de Isabel, ela volta da casa de Isabel, e nesse tempo todo, a trajetória, talvez 5, 6 meses se passaram, é uma menina já com barriga, quando ela volta para Nazaré, e dá de cara ali com José, que olha para aquela barriga, assim como todas as pessoas de Nazaré, e a pecha a marca fica na vida de Jesus, que ele é uma criança fruto de um adultério. A palavra de Deus diz
que Jesus, ele era motivo da gozação dos mais velhos nas portas da cidade, que os bêbados faziam cantigas que tiravam Jesus, que gozavam da vida de Jesus, falavam que ele era, por exemplo, que ninguém sabia quem era o Pai, talvez, não sei se era essa a música, mas talvez que ninguém sabia quem era o Pai de Jesus, afinal, Jesus não se parece com José, Jesus não leva o nome de José, e era normal que o filho levasse o nome do seu pai. Jesus não leva o nome de José. Várias coisas acontecem com Jesus, vários pontos no contexto familiar de Jesus são difíceis de absorver, difícil de viver, que vão dar problema para ele depois. Jesus sofreu com os seus irmãos. Olha, caiu o vaso. Ah, não fui eu, Maria. Mãe, mamãe, não fui eu. Foi Jesus. Você está mentindo. Eu sei que não foi Jesus. Não foi Jesus. Foi você, menino. Está de castigo. Como você sabe, mãe? Bom, Jesus nunca faz nada, né? A culpa é sempre minha. Jesus está sempre? Ele é o santinho. Porque os irmãos não sabem. E Jesus já começa a ser perseguido lá, quando criança. Jesus já começa a ser perseguido pelos seus irmãos, pelos seus familiares, que segundo a Bíblia não reconheciam ele. Jesus teve situações e situações difíceis. E aí nós olhamos para Hebreus, e Hebreus diz que o Pai deu para o Filho essas situações, para que o Filho aprendesse a obediência. Interessante, irmãos. Porque muitas vezes nós olhamos para os presentes que Deus nos dá. E acredite, Deus te dá muitos presentes. E nós olhamos e falamos, não, deu tudo errado. Deu tudo errado. Não era isso que eu tinha planejado. Deu tudo errado. Mas são presentes abençoados de Deus para nós. Eu fico imaginando Maria, com aquela barriga. Ela tem que sair de Nazaré, ela tem agora que ir a Belém. É uma longa trajetória para uma grávida, queridos. Uma longa trajetória para uma grávida. No lombinho de um jumento, ou algo parecido, terrível. Vocês mulheres que já tiveram seus bebês sabem do que eu estou dizendo. Tudo que ela queria, eu acho que ela olhava para José e falava, José, eu quero um bom lugar para dar luz para essa criança, José. Você sabe de quem ele é filho? José, é filho de Deus. José, a criança que está aqui é o Messias. Ele não pode nascer em qualquer lugar, José. Não dá para nascer na estrada. José, não vai dar tempo, José. Chegaram em Belém, José, me arruma um lugar, José. Vai procurar, José, procura um lugar legal. É o Filho de Deus, ele não pode nascer em qualquer lugar, José. Maria, eu só achei uma estrebaria aqui, onde eles guardam as ferramentas. E ali tem uma manjedoura, Maria. José, você está louco? Não era isso que nós planejamos. Nem para o nosso, é meu filho, mas nem se fosse nosso. Mas esse é o Messias, José. Mas eles não imaginavam que aquilo tudo era presente de Deus para fazer de Jesus quem Jesus era. Alguém a ser seguido. Alguém que dizia que é Deus e as pessoas depois acreditavam nele. Alguém que passou por tudo sem pecar. Quais são os presentes que Deus tem dado para você? Para te fazer mais parecido com Jesus. Todos nós temos presentes, queridos. Presentes de Deus para as nossas vidas, para nos fazer mais parecidos com Jesus. Ele também deu presentes lindos. Uma estrela, um coral de anjos, pastores que foram louvar. Ele também tem te dado coisas boas. Mas nem tudo aos nossos olhos é bom, mas não quer dizer que quando não é bom, não quer dizer que não é um carinho de Deus para você, para te fazer mais parecido com Cristo. Quando nós lemos então esse texto,
de Hebreus, nós entendemos algumas coisas. Capítulo 4, versículo 14 a 16, para nós fecharmos o nosso checklist, diz assim: tendo, pois, Hebreus 4, 14 em diante, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos a nossa firme confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O nascimento de Jesus nos mostra que eu também posso. Jesus passou, eu também posso. Ele passou por todas as tentações que nós passamos, através da forma humana. Se ele tivesse passado por todas as tentações sem pecar como Deus, nós diríamos, mas é claro, ele é Deus. Mas ele passou como homem para olhar para você hoje e dizer, você também pode. Siga os passos de Cristo, porque você também pode. Mas mais do que isso, ele se compadece de você, porque o que quer que você tenha passado na sua vida, ou o que quer que você esteja passando, Jesus sabe, ele já sentiu na terra. Ele sabe o que você está passando. Não apenas como Deus, mas ele sabe como alguém que assumiu a forma de homem. Ele sabe o que você está passando. E é por isso, e é por saber que esse amor é tão grande, e é por saber que esse amor é tão extenso, a ponto de Deus se fazer homem e nascer do ventre de uma mulher, é que a palavra de Deus diz que nós podemos entrar confiadamente diante do trono de Deus hoje. E ali nós vamos encontrar graça. Encontrar graça, queridos, quer dizer que eu não preciso levar oferenda nenhuma para Ele. Eu não preciso pagar para entrar diante do trono de Deus. É de graça. Ali eu encontro misericórdia. Ali eu não encontro a punição. Ali eu encontro o socorro. O socorro de Jesus para as nossas vidas. O que você está passando hoje? Qual é a sua dor? Qual é a sua ansiedade? O que é que tem tirado o seu sono? Eu quero te dizer, olhe para o nascimento do Messias. Porque o nascimento do Messias te traz esperança, te traz consolo, te demonstra o amor dele, o amor de Deus pelos seus filhos. Não pense apenas no Natal, no nascimento. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E retribua o presente. Eu fiz um pequeno checklist para você retribuir o presente. Porque cada um que quiser, que der um copo de água, alguém que está sedento, não deu simplesmente a uma pessoa, mas ao Senhor você o fez. Se você estende a mão a alguém, não é simplesmente a alguém que você estendeu a mão, é ao Senhor que você o fez. Tudo que você faz para Deus, para o próximo, em nome do nosso Deus, é para Ele que nós fazemos. E Ele nos deu tantos presentes e tem nos dado tantos presentes. Que tal retribuir alguns presentes? Aqui um pequeno checklist para você praticar nessa próxima semana. Apazigue uma briga. Muitas vezes olhamos uma briga e colocamos fogo. É isso mesmo. Não, apazigue as brigas. Nós devemos apaziguar. Nós somos mensageiros de paz e não de tumulto.
Diga a alguém: eu te amo. Diga isso. Diga aos seus pais: eu te amo. Diga aos seus filhos: eu te amo. Diga ao seu cônjuge: eu te amo. Você não sabe o peso que essa palavra pode ter no coração da pessoa que está ao seu lado. Talvez é tudo que ela está esperando. Ouvir da sua boca: eu te amo. Dê um presente para alguém de forma anônima. E deixe-o saber que Cristo é a sua motivação. Não dê esperando em troca ou mostrando algo. Faça uma surpresa. E deixe-o saber que Cristo é a motivação da sua atitude. Perdoe alguém que te tratou mal. Não revide. É dessa forma que as pessoas conseguem enxergar Cristo através da sua vida. Visite alguém enfermo. Visite alguém enfermo. É um momento de dor, é um momento de fragilidade. Visite alguém que está enfermo, um idoso. Visite. Seja gentil com as pessoas que trabalham com você. Seja gentil com as pessoas que atendem você. Como cristãos, nós precisamos mostrar Cristo através da nossa vida. Seja gentil na padaria, quando o menino ali do balcão esquecer ou pegar o pão escurinho ao invés do pão branquinho que você queria, ou o branquinho, enfim. Seja gentil, dê um sorriso para ele, deixe ele ver Jesus através da sua vida. Seja gentil no ponto de ônibus, seja gentil no ônibus apertado, no trem apertado. Dê lugar àquelas pessoas que têm mais idade que você ou que precisam sentar. Seja gentil, as pessoas vão ver Cristo através da sua vida. Dê como Deus deu, sem obrigação, sem reservas e sem hipocrisia. Vamos ficar de pé? Se a equipe de louvor quiser já tomar o seu lugar, para nós terminarmos aí com uma canção, feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, nós somos tão pequenos, Pai. Nós somos tão limitados. Quantas e quantas vezes linkamos o seu nascimento a uma festa, ao invés de linkarmos ele ao seu amor, Pai. O seu amor deve nos constranger. E nessa noite, Deus, nós nos achegamos diante do trono da graça, onde nós encontramos misericórdia e socorro em tempo oportuno, para te dizer que nós acreditamos, ó Deus. Acreditamos no seu amor. Acreditamos que não há limites para aquilo que o Senhor faz pelas nossas vidas. E nessa noite eu venho te pedir, Senhor, por essa igreja. Eu venho te pedir, ó Senhor, porque talvez, Senhor, algumas pessoas aqui não estão entendendo aquilo que o Senhor está fazendo. Mas em nome de Jesus, ó Pai, que o Consolador, que o Deus poderoso possa, Senhor, ser derramado nos corações aqui, Senhor Deus, nessa noite. E que cada um possa entender e compreender a extensão, a largura e a profundidade, Senhor, do seu amor por eles. Para que no momento de dificuldade, Senhor, cada um desses possa entender, ó Deus, o quanto o Senhor os ama. Ajuda-nos a ver o seu exemplo. Ajuda-nos a obedecer. E ajuda-nos, Senhor, a te representar. Ajuda-nos, Senhor, a presentear, já que recebemos tantos presentes do Senhor. E que cada um aqui possa brilhar a luz de Cristo. E que a cada dia sejam mais e mais parecidos com o nosso Salvador, Senhor e Deus, Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e o encorajamento do Espírito Santo de Deus possa te fazer a cada dia mais parecido com Cristo.
E não apenas hoje, mas para todo sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tenha uma boa semana.